Esse vídeo é um corte de um episódio da temporada de 2020 e 2021 do canal. Se você curtiu, passa lá para conferir o resto. O link tá na descrição. Foi. Então, eu esqueci de pôr as referências aqui, esquecemos. Essas figuras aqui são de um livro de epidemiologia que a autora chama Bonita. Então, assim, é a minha recomendação de livro, já cheguei a falar isso para o Felipe antes. É um livro mais sucinto de epidemiologia do que as referências ouro utilizadas. Então, lógico que ele tem menos informação que um Pereira, que um Rocariol, que um Medronho, mas eu gostei dele, eu recomendo passar os olhos quem gostar, que ele é muito... primeira leitura. Ele é objetivo, ele é preto no branco. Ele discute menos e apresenta mais. Então, para uma primeira leitura, acho que seria interessante esse. Lógico que lá para a PEC, para outras atividades no curso, vocês vão precisar de mais. Mas para agora, eu acho uma boa indicação. Bonita, o nome da autora. Nossa, legal. E aqui no capítulo 1, eles descrevem o que é epidemiologia, né? Então, eu gostei desse quadro, que dá uma definição, né? Do que é epidemiologia, como que essa ciência funciona, né? Aí eles ainda colocam aqui, ó, que epidemiologia, então é sobre povo estudo. Então é um estudo sobre o povo. É mais uma questão populacional, né? Você não vai discutir indivíduos, você não vai discutir clínica, você vai discutir o que fazer com a saúde do povo, como estudar a saúde do povo, como intervir na saúde do povo, né? Isso diz muito para o profissional de saúde. Eles vão lidar o tempo inteiro com a terminologia da epidemiologia, né? Então eles têm que estar por dentro, eles têm que conhecer essa linguagem, né? Eles vão ser inseridos numa linguagem extremamente nova agora, né? Para a maioria, alguma coisa eles já ouviram, mas a epidemiologia ela vai passar a ser parte da vida deles agora, né? Eles vão lidar o tempo inteiro com isso. E é um instrumento para se discutir saúde pública, saúde coletiva, né? Saúde coletiva, pode ser pública, pode ser particular, pode ser de qualquer forma. Mas é uma saúde coletiva, trabalhando com uma população de estudo e não exatamente com casos, né? Então, aí, repito o que eu já disse no outro papo de tutor, não é objetivo nosso que vocês leiam isso agora, essa figura, entendeu? Então, se por acaso vocês estiverem a fim de ler as figuras e as tabelas, pausem o vídeo, leiam a parada. Aí, para quem estiver só ouvindo nós no Spotify, vá para o YouTube, se quiser ver a figura. E depois ir atrás do livro também, para ampliar isso. O ideal é que vocês ampliem isso. Reiterando o que a gente falou no episódio passado, né? Isso aqui não é fonte de informação. Isso aqui não é instrumento para você obter informações, e sim para você pensar as informações, né? Isso, a grande ideia. Pensar as informações, buscar, depois de ouvir isso aqui, buscar em alguma fonte segura, confirmar o que a gente diz aqui. Uma fonte bibliográfica, né? Uma fonte bibliográfica, no mínimo, né? O ideal é que siga até para outras, caso... Se tiver algum ruído entre a informação que a gente deu e a que você encontrou, uma terceira, quarta. Ou não, né? Mas, por enquanto, eu apostaria no que vocês vão achar, né? Bom, então depois vocês olhem aqui, é mais explicando aquele caráter mesmo de populações, né? E aí, como estudar essas populações? Então, se usa perguntas, né? Então, o que a epidemiologia estuda? Uma população. Quem? Onde essa população está? Quando isso ocorreu e como isso ocorreu? Então, a saúde, ela depende dessas 4 perguntas. A saúde dessa população depende dessas 4 perguntas, né? E aí, essas respostas é que vão determinar como você vai trabalhar como profissional, como gestor, como pesquisador, ou como indivíduo, até buscando informação, né? Como curioso, quase. Como curioso. Que bom. Não, mas quando você olha os dados, você fica... Eu acho que todo mundo, esse ano, acabou virando um pouco epidemiologista. Né? Porque a gente teve uma pandemia. A pandemia já é uma terminologia que surge, né, nesse contexto de epidemiologia. E aí todo mundo passou a olhar, né? A gente passou a ver a questão de incidência, mortalidade, né?
casos novos, casos por dia, né? Então todo mundo acabou sendo inserido um pouco nessa questão de conceitos, né, que são abordados pela epidemiologia. Todo mundo, a palavra nova no dicionário do brasileiro, pandemia, né? Pandemia. E aí, meio aspectos dessa população que a epidemiologia pode estudar, né? Então, um indivíduo sadio, como é que ele fica doente, e o que pode mexer com ele, influenciar ele ficar doente. E a partir do momento que ele pode ter alterações subclínicas evoluindo para uma doença clínica, ele pode se curar ou pode morrer, né? Então, como é que, aí voltando para o conceito de populações, como é que uma população fica doente? Quais são as coisas que a gente já discutiu? Quais são os determinantes que tornam essa população doente? Ou que vão, não doente, mas quais são os determinantes que vão influenciar na saúde dessa população, né? Isso, se ela ficar doente, como é que ela pode se curar? Ou como é que pode haver uma melhora, né? Por que de repente, dentro de uma população, um grupo específico adoece mais, né? Então, você, a partir dessas informações que aparecem do estudo epidemiológico, você pode, inclusive, fazer uma análise dos determinantes sociais, né? E esses estudos, eles ajudam para complementar isso, né? Então, tá ligado, né? Bom, e aí, como você estava mesmo falando, numa população você tem indivíduos sadios de indivíduos doentes, e aí como que isso aconteceu e como se resolver, né? E até avaliando as suas intervenções nessa população, como que indivíduos doentes com tratamentos e cuidados podem se tornar sadios novamente. E como você mantém essa população sadia com promoção de saúde, medidas preventivas, serviços públicos de saúde, né? Então, esse é o geral de como é que a epidemiologia pode atuar em populações, né? Meio que estudando esse processo de saúde e doença, mas não tipo um indivíduo, como é que ele foi exposto, o que está acontecendo com ele, ou como é que ele é. Mas sim essa população como um todo, que, tratando-se de seres humanos principalmente, é uma população bem heterogênea. Normalmente é difícil você encontrar populações homogêneas para fazer estudo, né?